Fala galera do primeiro ano, aqui é o professor Eduardo Barreto e na aula de hoje a gente vai fazer o Enem Vestibulares para a gente concluir o nosso livro, tudo bem? Então vamos aqui. Primeiramente a gente começa pelo Enem Vestibulares da Biologia 1, beleza? Lá na página 38 do livro de vocês. Diz assim a primeira: cientistas descobrem função inesperada dos pulmões. Cientistas da Universidade da Califórnia em São Francisco descobriram que os pulmões desempenham um papel que vai além da respiração. Em uma série de experimentos feita com ratos, os pesquisadores notaram que os órgãos do animal produziram mais do que a metade das plaquetas. Durante a realização de 3 experimentos, eles observaram uma grande quantidade de células produtoras de plaqueta, os chamados megacariócitos, na vasculatura pulmonar do animal. A contribuição dos pulmões para a biogênese plaquetária é substancial, representando aproximadamente 50% da produção total de plaquetas do camundongo, explicam os autores. Moçada, aqui é para a gente relembrar o seguinte, que a plaqueta ela não é bem uma célula, né? Nós vimos lá na aula sobre tecido sanguíneo que a plaqueta ela é um fragmento de uma célula chamada megacariócito. Ela é tão grande, tão grande, tão grande que ela não consegue sair da medula óssea vermelha. Nos seres humanos, a gente tem lá na medula óssea vermelha. Não há até então indícios que no nosso pulmão há a produção de plaquetas, mas em ratos está acontecendo, tudo bem? Tendo como base o texto, 3 afirmações foram realizadas. Primeira afirmação: as plaquetas são elementos figurados do sangue, capazes de liberar a enzima tromboplastina, que desencadeia uma série de reações químicas que levam à coagulação sanguínea. Verdade, meus amores. Ele é chamado de elemento figurado porque ele não é uma célula propriamente dito, e ele faz com que a tromboplastina vire trombina para poder iniciar lá a sua reação de coagulação sanguínea. Show de bola? Segunda afirmação, os megacariócitos também podem ser encontrados na medula óssea vermelha. Sim, verdade, muito verdade, no caso dos ratos, aí que ele está citando também, tá? Terceira afirmação, nos mamíferos, em uma única gota de sangue, geralmente há muito mais leucócitos do que plaqueta? Com certeza não, moçada. A plaqueta ela é muito mais abundante. Há uma estimativa aí que de leucócitos em humanos gira em torno de 10 mil por aí. Já a plaqueta gira em torno de 400 mil unidades por mililitro cúbico de sangue. Então é uma diferença bem grande. Tudo bem? Então a resposta certa, letra E. Show de bola? 2. No quadro a seguir, são demonstradas a característica geral dos leucócitos e a sua função. A gente tem 3 leucócitozinhos aqui, e aí a gente vem o seguinte, nome do leucócito, leucócito 1. Que leucócito é esse? Moçada, pelo formato do núcleo, que é esse formato de rim, eu já sei que ele é um monócito. Já pelo formato trilobado, com esse núcleo aqui com 3 lóbulos, eu já sei que ele é um neutrófilo. Show de bola? E o último já está dizendo que é linfócito. Característica geral. Qual é a característica geral do monócito? Do monócito, moçada, é ter justamente o seu núcleo nesse formatinho de rim. Show de bola? E qual vai ser a função do linfócito? Produção de anticorpo. Então, a resposta certa, letra B. Vamos para 3. Passando a página aqui. Bonitinho. Legal, ó. Moçada, notem que inúmeros exercícios, quando envolve aí o tecido sanguíneo, vem mostrando uma tabela para você analisar essa tabela e responder o comando da questão. Mais ou menos assim, ó, essa 3. Analise a tabela a seguir, na qual é apresentado o resultado de parte de um hemograma de um indivíduo adulto do sexo masculino com peso e altura compatíveis, certo? Por que ele disse do sexo masculino? Porque há uma variação entre os valores de referência para o homem e para a mulher, tá, moçada? É uma diferençazinha básica aí, nada muito alarmante, mas há uma diferençazinha. Normalmente os homens têm mais células do que as mulheres, tá? Então vamos lá, elemento figurado, hemácia. O valor encontrado no cara, 5,2. Do lado vem o valor de referência.
Esse valor de referência, moçada, é o famoso normal. Se está dentro dessa média aí, dentro desse parâmetro de valor de referência, significa que a pessoa está ok, não está com nenhum tipo de problema ali naquele ponto, certo? Então, por exemplo, hemácia. Esse indivíduo está com 5,2. O valor de referência é 4,5 a 6. Então, esse cara está com valor de hemácia ok. Não tem problema nenhum na hemácia desse cidadão. Hemoglobinas também está ok. Agora, neutrófilos totais. Neutrófilos totais, 59, mas o valor de referência diz que é entre 51 e 65, também está ok. Linfócitos, ele teve 31, valor de referência de 20 a 35, está ok. Eosinófilos está ok, monócitos está ok. Só que quando chega lá em plaqueta, moçada, a gente tem um probleminha. Note que o número de plaqueta encontrado é de 68. Só que o normal, o valor de referência, está entre 150 a 500. Então, o nível de plaqueta desse cidadão está extremamente baixo. Consequentemente, ele vai sofrer aí de alguma predisposição a algum tipo de doença. Que doença vai ser essa? Bom, se plaqueta está baixa e a função do plaqueta é fazer a coagulação sanguínea, se você não tem plaqueta, você vai sofrer com muitas hemorragias. Então, a resposta certa vai ser hemorragia. 4 é o mesmo esqueminha da 3, tá, meus amores? Mais uma vez, um examezinho de sangue para a gente analisar. Show? Aqui diz o seguinte. 3 pacientes recorreram a um laboratório de análises clínicas para fazer um hemograma, exame que registra informações sobre os componentes celulares do sangue. O paciente 1, bastante pálido, apresentava cansaço constante. Já o paciente 2 apresentava baixa imunidade. E o paciente 3 trazia relatos de sangramentos por causa ainda a ser investigada. As fichas de registros A, B e C apresentam alguns resultados dos exames desses 3 pacientes. Então, moçada, a ficha 1 está mostrando os valores de eritrócito de 5,7, ok, está dentro do padrão. O leucograma está abaixo do normal, porque o normal é de 4.300 a 10.000, e esse indivíduo está apresentando 2.300. Então, note que esse cara está com uma baixa imunidade. Então, a ficha A pertence ao indivíduo 2, conforme foi dito lá no texto. Já o indivíduo B, a ficha B, está mostrando que o nível de plaqueta, o nível de hemácia está ok, está dentro do esperado. O leucograma, os leucócitos também estão tranquilos, só que o número de plaqueta está extremamente abaixo do normal. Logo, esse indivíduo vai ter problemas de coagulação, logo ele vai ficar sofrendo os sangramentos, certo? E por último, note que o primeiro indivíduo está com 2,5, bem abaixo de 4,5. Então, moçada, esse cara aqui, a ficha C, está mostrando um cara que está com anemia. E no caso da anemia, um dos sintomas mais característicos da anemia é a pessoa ficar pálida e apresentar cansaço constante. Então, a ficha C representa o indivíduo número 1. Então, a resposta certa vai ser letra C de Cristo. Tudo bem? Vamos ao 5. 5 está mostrando aqui um processo de coagulação. Maneirinho, legal. Vamos nessa. De coagulação não, de diaptese. 5. As ilustrações a seguir, A, B e C, representam o que pode acontecer quando uma lesão na pele permite a entrada de bactérias e causa uma infecção. Aqui a gente tem, sei lá, um espinho, por exemplo, contaminou essa partezinha aí do nosso corpo, essa partezinha aqui com as bactérias. Note que as células que estavam circulando no vaso sanguíneo vão sair do vaso sanguíneo para atacar essas bactérias. Show? Essa transferênciazinha eu vou chamar de diaptese. Show de bola? Então vamos lá. Analise as afirmações a seguir. Primeiro, a inflamação é uma resposta imune do corpo na tentativa de destruir o agente invasor? Com certeza, moçada. É justamente isso que é uma inflamação. 2. O tecido lesionado libera sinais químicos, estaminas e
prostaglandina, que promove a dilatação dos vasos na área lesionada. Sim, também é verdade. Note o seguinte, que quando antes de começar esse processo infeccioso, o vaso sanguíneo ele era mais fino. Após acontecer, note que ele ficou mais grosso, o calibre do vaso aumentou. E por que isso acontece? Para fazer com que chegue mais sangue naquela região, fazendo com que chegue também mais células de defesa na área para defender, certo? Terceira afirmação, alguns tipos de leucócitos atravessam as paredes do capilares por diapdese e se deslocam pelo tecido, fagocitando os micro-organismos patogênicos. Sim, isso é verdade. Principalmente os neutrófilos. Os neutrófilos e os monócitos e macrófagos são excepcionais em fazer essa diapdese, em sair do vaso sanguíneo para defender um determinado tecido que está sendo atacado. Então ficou a primeira verdadeira, a segunda verdadeira, a terceira verdadeira, todo mundo é verdadeiro. Resposta certa, letra B de bola. 6. Pesquisas biológicas vêm sendo desenvolvidas com tripulantes de voos espaciais. Uma delas, realizada por pesquisadores da NASA, tem o objetivo de estudar até que ponto o sistema imunitário se altera durante voos espaciais. A experiência a ser realizada na Terra e no espaço consiste na análise de amostras de sangue e saliva antes e após a injeção de um determinado antígeno. A comparação dos resultados obtidos indicará o quanto a resposta imunitária estará afetada. Se ao final da experiência mencionada for demonstrado que a resposta imunitária humoral diminui durante os voos espaciais, conclui-se que nessas condições ocorre um menor... Bom, moçada, existem dois tipos de imunidade, né? Como nós vimos na nossa aula sobre imunidade celular, sobre o sistema imune. Existe a imunidade humoral e existe a imunidade celular. A imunidade celular é aquela onde as células propriamente ditas vão atacar esse inimigo diretamente, sem nenhum tipo de utilização de anticorpos. Já a imunidade humoral é aquela que vai ter como base a produção dos anticorpos, a utilização desses anticorpos, show de bola? Então, se o cara que foi lá no espaço teve a sua imunidade humoral diminuída, é porque a produção de anticorpos mediada pelo linfócito B foi menor, show? Lembrem-se sempre que quem vai produzir os nossos anticorpozinhos são linfócitos B, show? 7. Opa, vamos lá. 7. Tem que ficar segurando aqui. A variação da quantidade de anticorpos específicos foi medido por meio de uma experiência controlada em 2 crianças durante certo período de tempo. Para a imunização de cada uma dessas crianças foram utilizados 2 procedimentos diferentes. Na criança 1 foi colocado o soro imune da doença, ou da picada de cobra, sei lá, por exemplo. Na criança 2, foi usada uma vacinação. O gráfico que melhor representa as taxas de variação da quantidade de anticorpos nas crianças 1 e 2 é... Meus amores, o que acontece? Quando a gente aplica um soro imunológico, a gente está pegando um anticorpo pronto e injetando na pessoa. Show de bola? Qual é o problema? O problema é que o nosso próprio organismo, o nosso sistema imune, não sabe fazer esse anticorpo. Com o passar do tempo, esse anticorpo que foi injetado em mim, ele vai morrer. Então, a sua concentração ele vai cair conforme for passando o tempo. Já a vacinação é o oposto. Eu aplico o antígeno, o meu sistema imune reconhece esse antígeno, mata, apresenta para o linfócito B, e o linfócito B vai produzir os anticorpos e as células de memória. Então, a quantidade de anticorpos na vacinação começa baixinho e vai subir. O único gráfico que representa isso que a gente está comentando aqui é o gráfico B. Show de bola, moçada? Então, vamos a 8. 8. Em 2017, o Brasil iniciou uma campanha de vacinação infantil em massa contra o sarampo, a poliomielite, em meio a um quadro que causa apreensão. As taxas de imunização de crianças contra 17 doenças
entre elas sarampo, atingiram em 2017 os níveis mais baixos em muitos anos. Não se descarta como causa da queda na vacinação a influência de notícias falsas, fake news, que circulam nas redes sociais. Os movimentos anti-vacina ganharam força depois que o cirurgião Andrew, esse cidadão aí, publicou em 98 na Lancet, respeitada revista na área médica, um trabalho inusitado insinuando que a tríplice viral, uma vacina utilizada contra cachumba, sarampo e rubéola, estaria associada ao autismo, o que é muito descartado hoje em dia, tá, moçada? Estudos posteriores refutaram a conexão e mostraram que esse cidadão aí tinha ações de uma empresa que propunha o uso de outra vacina. Então, moçada, o cara tinha um interessezinho ali por trás, um interesse bem grande por trás para não utilizar a tríplice viral. Sua licença médica foi cassada, mas o estrago estava feito e ressurgiram surtos de sarampo na Europa. Sobre a vacinação, vacinas e sistema imunológico, é correto afirmar que, letra D, moçada, as células responsáveis pela especificidade da resposta imune são encontradas no sangue, na linfa e nos órgãos linfóides, que são os chamados linfócitos. Eles são encontrados na linfa e nos órgãos linfóides que eles recebem o nome de linfóide. Show de bola? 9. Agora sim é 9. Vamos lá. Caracterize o músculo cardíaco quanto à estrutura e a quantidade e quanto ao movimento. Show de bola? Então vamos lá, moçada. O tecido cardíaco, o tecido muscular cardíaco, ele tem algumas peculiaridades. Primeiramente, ele é estriado, ele vai ter 1 ou 2 núcleos e vai ter aqueles discos intercalares que fazem com que o estímulo se propague em todo o músculo, excitando todas as células. Se eu excitar uma única célulazinha do nosso músculo cardíaco, todo o resto do músculo vai ser excitado. Como que vai ser a contração do músculo cardíaco? É rápida e involuntária, controlada pelo nosso sistema nervoso. Então a resposta certa vai ser a letra A. O miocárdio apresenta fibras com 1 ou 2 núcleos, estrias transversais e discos intercalares, que são aqueles discos que vão transmitir um impulso. A contração é rápida e involuntária, controlada pelo sistema nervoso autônomo. Ok, é a letra A a resposta. Show de bola? Para a gente terminar aqui essa parte, exercício 10. Exercício 10 é o seguinte. Os animais utilizam-se dos músculos para movimentar o seu corpo ou parte dele. É graças à atividade muscular que conseguem andar, nadar, correr e etc. Sobre esse assunto, observe a figura e analise as preposições a seguir. Aí a gente tem aqui um sarcômero relaxado e um sarcômero contraído. Lembrem-se, quando eu faço a contração muscular, as fibras se soltam e a actina vem para cima da miosina. Nós vimos que, na verdade, não é a actina que vem para cima da miosina, é a miosina que puxa a actina para cima dela. Show de bola? Então, vamos lá. Primeira afirmação. As fibras musculares esqueléticas apresentam em seus citoplasmas finíssimas fibras contráteis, as miofibrilas. Sim, verdade. Note que as fibras, quando a gente olha um músculo propriamente dito inteiro, a gente vê inúmeras fibras. Só que essas fibras são formadas por fibras ainda menores, chamadas de miofibrilas. Show de bola? Segunda afirmação. A segunda afirmação diz que cada miofibrila é formada por uma sequência linear de sarcômero, como está aqui na imagem. Sim, verdade. A gente tem vários sarcômerozinhos que, quando unidos, vão formar uma miofibrila. Terceira afirmação. Cada sarcômero é constituído por filamentos proteicos de actina e miosina. Não, moçada, um sarcômero ele não é feito por filamentos proteicos de actina e miosina apenas, tá? E principalmente a posição aqui também está errada. Show? A miosina é no meio e a actina é na borda. No lugar, eles inverteu a posição 4 com 3. Se tivesse na posição 4 3 invertido, estaria corretão. E, por último, a afirmação 4, por último.
Afirmação 4. A presença de íons de cálcio no líquido intracelular é uma condição necessária para que ocorra a contração do sarcômero. Sim, é verdade. Nós vimos que tem que chegar cálcio ali, tem que ser liberado cálcio para poder fazer o movimento de contração. E a última afirmação, no relaxamento dos sarcômeros não há gasto de ATP. Falso, é justamente aqui que tem o gasto de ATP. Tranquilinho? A célula não gasta muito energia para poder contrair, ela gasta para poder relaxar. Tudo bem? Então a resposta certa, letra E. 11. Para que um velocista e um maratonista tenham um bom desempenho em suas competições, é necessário que a fonte de energia para a atividade muscular seja adequada. As células musculares esqueléticas do velocista e do maratonista utilizam como fonte de energia, respectivamente, moçada, o velocista, ele vai precisar fazer aquela explosão muscular. O que ele vai utilizar? Ele vai utilizar muito a respiração anaeróbica, beleza? E a fosfocreatina, que é uma substância que, ao ser quebrada, libera energia rápido para o músculo, tudo bem? Já o maratonista, ele precisa de uma certa quantidade de energia por um longo período de tempo. Como que o nosso músculo vai fazer essa produção de energia por um longo período? Apenas de forma aeróbica. Eu não consigo, por exemplo, fazer com que o meu músculo fique por horas produzindo energia apenas com fosfocreatina. Não tem como. Show de bola? Então a resposta certa vai ser letra B de bola. E por último, para a gente finalizar aqui essa primeira parte, depois a gente vai ter um vídeo falando sobre Enem vestibulares da Biologia 2. 12. Pesquisas médicas e biológicas recentes sobre a estrutura e o funcionamento do músculo têm revelado fatos surpreendentes. Hoje sabe-se, por exemplo, que os músculos de um corredor de maratona são bem diferentes dos músculos de um corredor de 100 metros rasos. Essas pesquisas mostram que há dois tipos de fibras musculares, fibras tipo 1 e fibras tipo 2. A fibra tipo 1, de contração lenta, vermelha ou ST, apresenta um diâmetro menor com maior fornecimento sanguíneo, possuindo muitas e grandes mitocôndrias com muitas enzimas oxidativas. Legal! Já a fibra tipo 2, de contração rápida ou branca, apresenta um diâmetro menor com predomínio de metabolismo energético do tipo anaeróbico. Com base nos dados fornecidos, pode-se afirmar que dos atletas relacionados a seguir, o que apresentam maior número de fibras tipo 1 ou ST é... Bom, moçada, fibra tipo 1 é aquele cara que vai precisar de energia por um longo período de tempo. É quem faz maratona, é quem nada a maratona aquática, quem pratica um esporte mais demorado, tudo bem? Então a resposta certa vai ser, desculpa, eu não sei falar esse nome, Eliud Kipchoge, maratonista olímpico do Quênia, aqui no Rio 2016. Show de bola? Molecada, espero que vocês tenham curtido essa correção. No próximo vídeo de vocês, a gente vai fazer a correção da Biologia 2. Beijão, meus amores. Até a próxima.